Infelizmente, a gente vai falar no Pódio CNN, começar a nossa conversa aqui de Olimpíada, destacando uma baixa no time Brasil. Era uma baixa muito sentida. A gente está falando do Darlan Romani, o atleta de arremesso de peso. Ele pediu dispensa por questões médicas e vai ficar fora das disputas olímpicas lá em Paris. Lembrando, ele é atual bicampeão pan-americano, Lima 2019 e Santiago 2023. Ele foi também quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Darlan vinha sofrendo com dores na região lombar e vai precisar passar por uma cirurgia. Por quê? Porque ele sofre com uma hérnia de disco muito intensa. O atleta não terá a chance de disputar a sua terceira Olimpíada na carreira. O senhor incrível, né, como ele é conhecido ali, na brincadeira com a filhinha dele, contou pra gente o drama que ele tá passando. Vamos ouvir o Darlan. A um prazo muito curto, eu acabei descobrindo uma hérnia de disco. A gente tratou, a gente trabalhou, batalhou 24 horas por dia com fisioterapia, com medicamento, com fortalecimento, com trabalho intenso. Mas, infelizmente, eu cheguei num ponto que eu não estou conseguindo mais caminhar. A dor é muito intensa. Quando ela pinça, são dores muito fortes que eu chego até a chorar de dor. E para um atleta, né, Lud, você fica aqui com aquele espírito olímpico tomando conta e aí, infelizmente, não pode participar da competição. Eu comentava aqui com a Lud, enquanto acompanhávamos o depoimento do Darlan, o quanto que ele também ficou marcado na última Olimpíada, o quanto que a gente torceu por ele, conheceu a história dele. Porque o Darlan, né, a gente lembra que o ciclo olímpico de Tóquio foi muito marcado pela pandemia e ele seguiu os treinamentos no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, e as imagens dele ali treinando em Bragança, num terreno baldio, né, porque era a única maneira que ele tinha como treinar naquelas condições, treinando para poder chegar em Tóquio. Ele fez uma excelente Olimpíada de Tóquio, ficou em quarto lugar. Ele ficou em quinto na Olimpíada do Rio e em quarto na Olimpíada de Tóquio. E aí veio se preparando, era sim uma super chance de medalha para o Brasil nessa Olimpíada, mas aí, por causa do ciclo que é mais curto, como ele bem lembrou, né? Tóquio 2021, até agora ele acabou sendo acometido aí por essas dores, por essa hérnia de disco, que vai precisar passar por essa cirurgia. E com isso, a delegação do Brasil passa a ter 275 atletas, Carol. Que ele se recupere logo, é que a nossa torcida. E a gente acompanha o tour da Chama Olímpica pela França, porque agora a tocha olímpica está pertinho de Paris. Agora ela tem 2 dias para chegar em Paris, né, Carol? E o revezamento da tocha teve a presença, que a gente até comentou ontem, né, do majestoso Palácio de Versalhes. A presença brasileira, olha só, do Raí, campeão do mundo e um ídolo em Paris, na França, por tudo que ele fez quando ele jogava no PSG. Ele teve a honra de carregar a tocha e um belo reconhecimento pela grande história que ele construiu na França. Hoje a Chama Olímpica segue para a região conhecida como Altos do Sena, e lembrando que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontece na sexta-feira. Tá aí o Raí com a tocha. Olha só, representando o Brasil, né? Ali, olha, os brasileiros cumprimentando o Raí. E chama atenção também nessa reta final, que os olhos do mundo, de fato, estão voltados para a França, acompanhando aí essa reta final da tocha olímpica e ter o Brasil ali representado. E o Raí é um ídolo tanto aqui e lá também, né? Ele que recebeu 2 convites e acabou topando, digamos assim, o de Versalhes. Estava bem cotado ali o Raí para seguir com a tocha olímpica, e que bom que a gente tem um representante brasileiro à altura do Raí para carregar a tocha. Pois é, e sempre esses cenários belíssimos. A gente acompanhava mais cedo também no CNN Prime Time, aqui no estúdio, comentávamos as imagens belíssimas ali do Palácio de Versalhes. É isso, a tocha está chegando lá em Paris, inclusive olhando para os Jogos Olímpicos, eles começam hoje. Seleção brasileira de futebol feminino vai estrear amanhã, mas hoje já tem partida acontecendo no futebol masculino. É isso, Carol. O futebol masculino começa hoje, lembrando que o Brasil não está classificado. E amanhã, as nossas meninas brasileiras, né, tem um confronto ali contra a Nigéria, que tem uma atleta, Carol, a gente conta agora, que é considerada uma das maiores do esporte africano. Notícia que está lá no nosso site da CNN Brasil. Bora dar uma olhada. A atacante Aissa Oxalá venceu o prêmio de melhor jogadora do continente em 5 oportunidades, ganhando até de craques do futebol masculino, como o Eto'o e o Touré. Isso lhe rendeu o título da Rainha da África. É bom a nossa seleção, né, com a Marta e companhia, ficarem de olho nela por ali. Passarem longe, né, Lud? Bem, hoje tem jogo, Lud, vamos lá, já olhando para essa
abertura dos Jogos Olímpicos. Abertura um pouquinho não antes, oficial. não oficial, mas já tem Olimpíada pra gente falar. Como a Carol bem lembrou, hoje a gente tem futebol masculino, né? E os atletas também de rugby que entram em campo. E por isso a gente vai pra França com a nossa correspondente Priscila Asbeck, que hoje tá lá no Parque dos Príncipes. Olha só, já aparece aqui pra gente um dos estádios belíssimos, né? Os dos principais da França. Bom dia, Priscila. Bom dia, Pri. Tem jogo por aí hoje? Oi, Lúdia. Oi, Carol. Bom dia. Tem jogo por aqui hoje, bom dia para vocês. Já uma expectativa ainda 11h40 da manhã por aqui. O primeiro jogo é às 3 horas do horário local, 10 horas aí do horário do Brasil. Vai ser o jogo entre Uzbequistão e Espanha pelo grupo C do futebol masculino. Então, por enquanto, só os organizadores por aqui, ainda não muitos torcedores, mas daqui a pouco começa a encher isso aqui. Eu já vi o Parque dos Príncipes em dia de jogo e é bem interessante, um clima muito legal por aqui. E aí, falando sobre o estádio, são 10 jogos de futebol que vão acontecer aqui, 7 partidas do campeonato masculino e 3 do feminino, inclusive as 2 finais vão acontecer aqui no Parque dos Príncipes, que é a casa do Paris Saint-Germain. Falando sobre as competições, então, que acontecem hoje, como eu disse, vai ter Uzbequistão e Espanha às 3 horas da tarde e Mali e Israel às 9 da noite, 16 horas do Brasil. Lembrando que esse primeiro jogo que estreia na Olimpíada vai contar com o time da Espanha, que é vice-campeã olímpica em Tóquio e acabou de ganhar também a Eurocopa. Então, uma parte desse time, lembrando que o campeonato masculino é sub-23, só tem atletas até os 23 anos de idade, mas uma parte do time que ganhou a Eurocopa vai estar por aqui, então deve ser um jogo bem interessante. Trazendo um retrospecto do futebol masculino, em Tóquio foi ouro Brasil, prata Espanha, bronze México. O Brasil, infelizmente, não se classificou dessa vez, mas nós teremos as nossas meninas nos representando. E aí no futebol feminino, falando da classificação em Tóquio, foi ouro Canadá, prata Suécia e bronze Estados Unidos. E o Brasil foi eliminado nas quartas de final quando perdeu para o Canadá. Nessa Olimpíada, a seleção brasileira feminina está no grupo C junto com Japão, Espanha e Nigéria. Como você falou, Lud, que tem aí algumas jogadoras perigosas para a gente vai ficar de olho, claro. E só para dar mais uma explicação de por que alguns jogos começam antes da cerimônia de abertura que está prevista para sexta-feira. São 4 modalidades: o futebol, o rugby de 7 masculino, o handebol feminino e o tiro com arco, que começam antes. No caso do futebol, isso acontece desde 92, porque os atletas precisam ter 48 horas de descanso, então as competições são mais longas. E nos outros casos, algumas das arenas vão ser usadas depois para outras competições. Então, por exemplo, o rugby de 7 também tem uma partida muito importante aí que vai acontecer às 4h30, França e Estados Unidos. Rugby é o segundo esporte mais importante aqui dos franceses, então uma partida importante, mas também vai acontecer no Stade de France, porque justamente depois do Stade de France vai receber outras competições, então precisa a competição de rugby de 7 acontecer a tempo de o estádio virar então para essas outras competições. Ô Pri, aproveitar que você está com a gente para destacar esse jogo que dá início às competições da Olimpíada. Você mesmo já disse, olha, já acompanhei outras competições no Parque dos Príncipes. O que você notou em termos de diferença com relação ao esquema de segurança? Ou até mesmo locomoção, para chegar até aí, algum tipo de dificuldade? Cheguei de forma muito tranquila aqui, peguei o metrô rapidinho, mas tem um esquema de segurança reforçado por aqui. Isso sempre acontece quando tem grandes eventos. O Parque dos Príncipes já recebeu outros grandes eventos, é um dos principais estádios da França, já recebeu eventos como, por exemplo, o João Paulo II, o Papa, também reuniões presidenciais, shows como do U2, do Michael Jackson. Então está acostumado a receber essas grandes competições, mas hoje tem uma particularidade: a segurança vai ser reforçada para essa partida que vai acontecer às 9 da noite, às 4 do horário do Brasil, entre Israel e Mali. Por quê? O Mali tem 95% da sua população muçulmana e Israel está em guerra contra o Hamas. O Mali não chegou a declarar que apoiava o Hamas, tentou se manter de certa forma afastado em relação
a questão da guerra, mas existe uma preocupação, inclusive, com uma operação antiterrorismo formada para essa noite, para esse jogo que vai acontecer hoje à noite aqui no Parque dos Príncipes. Inclusive, o ministro do Interior francês, o Gérald Darmanin, já disse que vai ter um reforço com 1.000 agentes de segurança fazendo a segurança por aqui. E ele fala que esse jogo do Grupo D é um objeto de muita atenção de um perímetro antiterrorista. E ele falou que vão ser, então, 1.000 policiais para fazer essa segurança reforçada e falou que é uma das partidas mais importantes dos jogos para os dispositivos de segurança. Não só essa, como também outras competições com atletas israelenses. Então, há toda uma preparação especial para partidas com esses atletas diante do conflito que acontece, então, entre Israel e Hamas. Volto com vocês. Pri, obrigada pelas suas informações. A gente segue acompanhando por aqui, claro, a estreia do futebol, do rugby e de todas essas competições que antecedem aí a cerimônia de abertura. Obrigada e bom dia para você aí na França. Obrigada, Pri. Bom dia, bom trabalho. E claro, Olimpíada é destaque aqui no Novo Dia. A Ludmila Candal já trouxe para a gente um pouco do que podemos esperar para esta quarta-feira. Daqui a pouquinho também tem Maurício Noriega no Visão de Jogo, também trazendo todo esse contexto olímpico para a gente. Obrigada, Ludi. Até amanhã, Carol. Até, bom dia.